Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui é uma dica de utilização de micro retífica com disco de corte para metais, certo? Ferro, metais. Lembrando a princípio que é o seguinte, o disquinho que eu estou utilizando nela aqui, e que inclusive eu vou também depois fazer um tutorial ensinando você a fazer eles, é o disco comum utilizado na lixadeira, quer ver? Que eu utilizo na lixadeira, que é esse daqui, ó. Acho que ele tem 1 milímetro ou 2 milímetros. É o mesmo disco, certo? Por quê? Existem uns disquinhos apropriados para micro retífica, só que aquilo lá quebra com uma facilidade enorme. Tipo assim, aquilo lá se associa mais a vidro, tipo assim, se você bater ele com força, ele quebra, entendeu? Então não compensa ficar comprando aqueles disquinhos, você consegue fazer os disquinhos para você, certo? Inclusive no tamanho que você precisa. Então muitas vezes você utiliza o disco na lixadeira, quando ele fica menor aqui você tem que descartar. Mas a partir desse pedaço que sobrou, você consegue fazer os disquinhos para ela, e é bem simples, certo? Então isso vai ser tema de um outro vídeo. Mas aqui eu só vou dar um exemplo de uma utilização que, enfim, se não fosse assim eu não teria uma outra ideia de como fazer isso. A questão é a seguinte, recentemente eu achei para comprar um punhado dessas rodinhas aqui, certo? Num ferro velho, então eu acabei adquirindo um monte delas, certo? E coincidentemente elas são rodinhas da mesma marca daquele armário que está ali atrás, certo? Então aquelas rodinhas lá. Esse armário tem um bom tempo. Só que o que aconteceu? Ali, foi bem velho já o armário e tal. Essa borracha aqui ressecou, certo? Ressecou, acabou trincando. Então eu acabei retirando. Então tá só no plástico ali mesmo. Então ele fica parado, não é nem... É ruim de movimentar ele, certo? E a ideia era colocar essas rodinhas lá, certo? É o que eu vou fazer. Porém, aquelas rodinhas que estão lá são com rodízio, certo? E essas aqui que eu adquiri, ela não tem rodízio. E não tinha mais. Todas as que tinham disponíveis lá era assim, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou remover essas rodinhas, só a rodinha, e colocar naquela estrutura, certo? Só que esse tipo de rodinha aqui é bem complicado de você desmontar elas. Por quê? Porque elas são feitas com pino e o pino e o travamento é feito sob pressão. Então aqui já tem uma que foi removida, ó. Então vamos supor, depois que eles montam aqui a peça da rodinha, eles colocam esse pino. Esse pino, ele é furado. Daí vem uma prensa dos dois lados assim, ou pode ser de um lado só, e pressiona. Então o que faz? Faz com que esse buraco aqui ele dilate. E dessa maneira ele acaba prendendo a rodinha, certo? Então para remover, uma das opções é você, tipo, uma vez que ela esteja aqui, eu vou até remover uma para vocês verem. Então não é fácil de remover. A princípio tem só um pino aqui, ó, que fica a tampa, certo? Então você remove essa tampinha e tal. Se você batesse esse pino até o ponto dele sair e soltar a rodinha, você iria espanar todo o miolo da rodinha, certo? Então depois não teria como você utilizar esse próprio pino. A ideia seria o quê? Amassar ele assim, de maneira que ele consiga sair sem danificar o miolo da rodinha ou do eixo aqui, certo? Porém, mesmo utilizando um alicate de bico, você não conseguiria fazer isso, porque ia pegar só com a beiradinha. Então como que eu consegui remover isso? Eu utilizei a seguinte técnica. Primeiro, eu removi os dois lados, certo? Os dois pinos aqui. E do lado de cá, um dos lados que seja, eu utilizei uma ponteira, certo?
para bater, não ao ponto de sair, mas ao ponto de pelo menos um lado ele ficar um pouco mais elevado, certo? Então eu ganhei aqui um meio centímetro, ele ficou quase saindo aqui, mas não ao ponto de danificar o miolo da rodinha, certo? Uma vez que ele já estivesse um pouco mais exposto aqui, eu utilizei a Dremel, certo? Não é a Dremel, a micro retífica. A micro retífica para quê? Para fazer 2 cortes, um assim e um assim, na ponta desse pino, certo? Dessa maneira, ele, tipo, digamos assim, ele enfraqueceu a sua estrutura e eu consegui apertar com o alicate, certo? Então, no ponto que depois você cortar ele aqui, fazer 2 cortes, um assim, você consegue ou apertar com o alicate ou utilizar uma chave de fenda, por exemplo, para pressionar ele para o lado de dentro. Então, ele diminuindo o seu diâmetro, você consegue tirar as rodinhas e depois reaproveitar em alguma outra coisa, como é o meu caso. Eu vou remover essas rodinhas e vou colocar naquele armário lá, certo? Porque aquelas lá estão bem ruins. Mas fica aí uma dica de utilização, entendeu? Porque não teria como você cortar com qualquer outra ferramenta aqui dentro, certo? Já o disquinho, você consegue fazer um disquinho pequenininho que você consegue cortar ali dentro, dessa maneira. Então eu fiz um corte em cruz nesse pino, enfraqueceu a estrutura, que é esse daqui, ó, tá vendo como ele está pressionado? Depois eu simplesmente pressionei. Com isso eu consegui remover a rodinha, de maneira que o quê? Depois eu consigo reaproveitar. Simplesmente eu vou recolocar lá no outro lá, e depois eu venho aqui com a ponteira e bato aqui no meio desse bico, ele vai abrir de novo e vai prender a rodinha, beleza? Então essa é uma dica de utilização de uma micro retífica com disquinho de corte, certo? Então, como eu disse, futuramente eu vou ensinar como que faz esses disquinhos, reaproveitando um disco de lixadeira comum mesmo, certo? Que é muito mais eficiente do que os que tem disponível, certo? E é isso aí. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?